Olá, o programa Sobre Nós desta semana acontece diretamente aqui da Feira do Livro de Porto Alegre. E nós vamos falar sobre o lançamento de obras, dar dicas de leitura e também de algumas atividades que estão rolando por aqui. Fica com a gente, porque afinal tudo é sobre nós. Em tempos difíceis de tanta violência no Brasil e uma certa insegurança com relação à manutenção da nossa democracia, nada é melhor do que ler um bom livro para entender o que está acontecendo com o nosso país. E quem eu trouxe aqui para nos dar algumas dicas de leitura é o João Carneiro, da Tomo Editorial. Bem-vindo, João Carneiro, tudo bem? Tudo bem. O que tu indica de leitura, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo com o nosso país e também entender as lutas históricas que vêm aí fazendo o possível para manter a nossa democracia? Olha, o livro em papel, ele na verdade é um grande resistente, e ajuda a ser uma arma nessa luta contra todos os preconceitos e principalmente contra a ignorância. A gente tem o maior orgulho de ter a nossa Feira do Livro aqui e justamente popularizar e permitir que a gente tenha a socialização do conhecimento. Mas é importante começar também desde os pequeninhos. E a gente tem a coleção Filosofinhos e Filosofinhas, onde nós publicamos vários pensadores e um deles é o Frantz Fanon, pensador fundamental. Coisa mais lindinha essa ilustração. E eu acho que é um dos primeiros filosofinhos negros, dessa coleção. Sim, ele é o primeiro filosofinho negro. A gente tem a previsão de colocar a Lélia Gonzalez também na coleção, mas a gente demora bastante até começar cada um deles e, portanto, até o momento é o único. E a complexidade do Fanon fica fácil para as crianças? Toda a coleção ela é pensada para que se possa entender desde antes da alfabetização, mas os conceitos básicos a partir da alfabetização são totalmente entendíveis pelos leitores. Mas também é importante termos as mulheres. Por exemplo, Temistocleia é possivelmente a primeira filósofa mulher do Ocidente, era mestre do Pitágoras. E o Pitágoras todo mundo conhece. Por que pouca gente conhece a Temistocleia? Verdade. O que acontece na história com as mulheres? Do mesmo modo, a desigualdade, que é uma outra chaga que nós temos no nosso país, aliás, não só no nosso país, no mundo, Temos todo esse debate sobre a questão dos multimilionários que não pagam impostos e a gente precisa entender um pouquinho como é que são esses mecanismos. O professor Catani fez algumas obras sobre isso, uma delas é Ricos Podres de Ricos, está já na 3ª edição. É para se entender justamente quem são estes multimilionários e o que eles custam para a nossa sociedade. E principalmente a relação deles com a política, João Carneiro? Sim, com toda a estrutura, ou seja, quanto custam à sociedade como um todo estes ricos. Daí o título deste outro livro que ele organizou chamado Caríssimos Ricos. Também para quem quer entender um pouquinho por que nós temos tanta desigualdade, é importante pensar por que alguns detêm tanto e outros tão pouco. Na mesma linha, A Sociedade Justa e Seus Inimigos é uma coletânea onde dá para se entender como é que funciona um paraíso fiscal, como é que funciona a Bolsa Rico, e para onde vão efetivamente os recursos que faltam na educação, faltam na assistência social, na saúde, na segurança. Ainda sobre mulheres, a Rosina Duarte, que é uma jornalista que aqui em Porto Alegre faz um trabalho belíssimo com o jornal Boca de Rua, ela conheceu um grupo de mulheres na nossa fronteira, porque quando a gente fala de Rio Grande do Sul, muitas vezes só vem a imagem do gaúcho, do homem, do peão, e nunca os saberes da mulher na campanha. E a Rosina entrevistou mulheres da região de Bagé, e não só as histórias esquecidas, os contos sem fadas vividos por elas nas estâncias, mas aqueles saberes ancestrais, a farmácia caseira,
as benzeduras e simpatias, as receitas de vó, o mate de mulher, né? As canções, os versos e até um pequeno glossário do modo de falar da campanha. E direitos sexuais e reprodutivos no momento em que se precisa falar muito sobre isso. É um tema muito importante. Muito fundamental. É uma pesquisa, aliás, é uma coletânea, são vários autores e autoras que trabalham da perspectiva de uma forma de libertação do corpo e especialmente do modo como cada pessoa, especialmente a mulher, deve decidir sobre o seu destino, no seu propósito de reprodução ou não. Eu acho que com todas essas dicas que tu nos passou aqui, João, é o suficiente para se ter uma ideia, né, de como o nosso país está como está hoje e quais são os aspectos históricos e sociais para que nós chegássemos a esse momento que a gente está vivendo hoje. Exatamente. A gente tem... Aqui na Feira do Livro, eu convidaria a todos para que viessem, porque é importante que a gente preserve a nossa bibliodiversidade. Ou seja, é importante que a gente entenda tudo do ponto de vista das várias etnias que nos formam, dos vários modos de pensar que nós temos. O pensamento dogmático, o pensamento monolítico, ele não faz crescer. Certo. Muito obrigada, João Carneiro, por essas dicas tão preciosas e obrigada pela tua presença. Como eu sempre digo, tudo é sobre nós. É isso, eu que agradeço. Muito obrigado. E agora a gente vai mostrar um lançamento muito interessante. É a publicação digital Boquibunda, que é a revista de psicanálise amefricana. E quem vai nos explicar um pouquinho mais essa iniciativa é a Marlene Luz, que é psicanalista e escritora. Bem-vinda, Marlene, tudo bem? Oi, Clarissa. Obrigada pelo convite. Então, essa revista, ela é um... Eu gostaria que você primeiro explicasse o título, né? Boquibunda. Na verdade, é um neologismo. Fomos nós que criamos essa palavra a partir da palavra quibundo, a partir de boca, que está no texto da Lélia Gonzalez, né, Racismo e Sexismo, onde ela fala, né? Então ficou Boquibunda. E porque também tem um ensaio, né, dentro dessa revista, tem um ensaio falando das bocas e do outro lugar por onde sai a produção das bocas. Certo. Vamos falar um pouquinho dessa psicanálise amefricana. O que se trata essa psicanálise? Essa psicanálise amefricana é um convite para que outros, outras e outras possam participar da mesa da psicanálise. Essas outras pessoas que raramente são ouvidas ou que nunca foram escutadas e que raramente podem falar. Ou, né, mais recentemente estão podendo falar, mas estavam totalmente silenciadas. Certo. Falando um pouco, né, da psicanálise afrocentrada, qual é o diferencial dela com relação a outras formas de psicanálise e qual a importância para a comunidade negra? A importância dessa psicanálise é que nós estamos construindo ela exatamente a partir das vivências dos itãs, dos orixás, dos itãs de Exu. Então nós vamos trazer para a psicanálise, essa que nós estamos chamando de psicanálise tradicional, nós vamos trazer, ao invés de mitos, nós vamos trazer itãs para falar outras línguas. Certo. Marlene, qual o propósito dessa publicação digital? Por que digital? Digital exatamente porque a escola de poesia, né, está passando por um momento complicado, né, com relação ao financeiro. E também é uma proposta nova para que todos possam ter acesso. Vamos combinar que adquirir um livro impresso atualmente é mais complicado, né? A gente está aqui na Feira do Livro e embora tenhamos todas essa produção aqui, né? Imprimir um livro não é barato. Realmente não é barato. E essa publicação digital, ela é para todos os públicos ou para as pessoas que trabalham na área da psicanálise?
Boa pergunta. Eu acho que é para todos. Vamos É uma dizer que leitura para todos. fácil, É uma leitura compreensível. fácil. Não é necessário que tenha estudado psicanálise, mas talvez a partir da leitura se interesse para estudar psicanálise. E qual é o aprendizado, né, o ensinamento que essa leitura pode trazer? A psicanálise não trabalha com ensinamentos e nem aprendizados. A gente trabalha com a transmissão. A gente trabalha com a aposta de que a partir de uma escuta, a partir da produção de outros sentidos, se possa dar um outro caminho para a vida, para os afetos de todos nós, né, de quem está lá na escuta. Então a aposta nessa revista é que outros possam se chegar nessa mesa. Que coisa boa. Falando um pouco agora da Escola de Poesia, porque essa revista está dentro do escopo da Escola de Poesia. Isso. Nos fala mais sobre essa escola, como é que ela funciona, quem é que idealizou, qual é o propósito dela? A Escola de Poesia, ela faz parte da APRECO, que é a escola de psicanálise, que também engloba, né? É a editora Escola de Poesia Americana, né? De autoras americanas. Há também o selo Orissun Orô, que está aqui, que já foi editado pela editora Escola de Poesia. Foi idealizado pela escritora Eliane Marx, que fazia parte da APRECO. Ela foi a primeira psicanalista a nos incitar, né, a nos questionar para pensar além dessa psicanálise tradicional. Para pensar além, então, a partir daí nós começamos a produzir essa outra psicanálise americana. Tu trouxe alguns livros aqui, né? Pode mostrar um deles para nós, o que se trata? Esses aqui fazem parte do selo Orissun Orô, que foi editado pela revista. São escritoras americanas, apenas mulheres, são escritoras americanas. São 3 escritoras, né? A Georgina Herrera, que também é a nossa ancestre mais importante, que deu início a essa psicanálise americana. Esse é o último lançamento da Escola de Poesia, né? Que é um livro de Wole Soyinka, A Morte e o Cavaleiro do Rei. O Wole Soyinka, ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Eu não vou lembrar o ano, mas a Escola de Poesia, então, tem essa edição. É um livro muito importante para essa teoria que nós estamos criando, nós estamos forjando, mas também é um livro muito bom de se ler, porque marca um momento de transição, né, do que acontecia em África dentro dessa história que está aí dentro. A psicanálise americana vai marcar também esse tempo 1 para o tempo 2, ou o tempo 0 para o tempo 1. Certo. E todos esses livros estão à venda. Lá na APRECO, entre em contato com a APRECO e vocês podem adquirir esses livros. Você tem um telefone, um site? Site da APRECO mesmo. Tá. Aprescope. Tá bom. Como se escreve? Muito obrigada, então, Marlene Luz, psicanalista e escritora. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Clarice. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Fica com a gente. Estamos de volta com o programa Sobre Nós e agora a gente vai falar de uma iniciativa de apoio a mulheres demitidas do trabalho CLT e que estão migrando para o empreendedorismo. E quem vai nos falar mais sobre isso é a Ana Mansur, fundadora do Verbo Mulher, uma empresa de impacto social em São Paulo. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Muito bom te receber aqui. Fala Igualmente. um pouco como é que funciona essa empresa. Olha, nós estamos há 10 anos já trabalhando, né? A gente faz encontros, no caso das mulheres que estão desempregadas ou buscando o trabalho de empreendedorismo. Fazemos encontros mensais lá em São Bernardo do Campo, apoiadas pela indústria no CIESP de São Bernardo. E lá a gente procura entender onde é que estão as dores, qual foi a coisa que deu errado, né? Porque elas chegam doloridas, elas chegam se sentindo injustiçadas numa demissão
que não foi por questões de não sei trabalhar ou faço alguma coisa errada, né? Geralmente porque ganhou filho, ou porque está meio velha, está mais perto da aposentadoria, e a empresa começa a achar que... Etarismo, machismo, misoginia... machismo, maternidade, né? Tudo isso junto e reunido, né? Geralmente não é uma coisa só, são várias juntas, né? E elas estão em busca daí do empreendedorismo, só que essa dor dificulta para a pessoa conseguir focar, né, para essa nova realidade. Então a gente trabalha muito na questão emocional da mulher, porque a profissional tem vários outros apoios, né? Quem é que apoia emocionalmente a gente quando a gente está nessa situação, né? Então, basicamente, esse é o nosso trabalho. A gente faz esses encontros mensais com vivências, com experiências, com alguns trabalhos de comportamentais também. Né? É bem nessa pegada. É um apoio psicológico e também orientação profissional, encaminhamento para essas mulheres. Isso. E quais são as áreas de encaminhamento para essas mulheres para o mercado de trabalho? Porque empreender não é uma coisa fácil, não, né? E ali a gente tem uma característica muito especial, tá? As nossas mulheres, a maioria esmagadora é ex-funcionária das multinacionais da região do ABC Paulista, né? E geralmente de áreas administrativas. Então são atividades muito específicas, não é o pessoal de artesanato, sabe? É outro tipo de trabalhadora e que sabiam fazer na empresa, e quando tem que trabalhar para si é mais difícil. Porque eu tinha o cara do TI que vinha resolver o problema do meu Tinha toda a estrutura. Tinha uma estrutura, eu ia trabalhar as minhas 8 horas e estava tudo bem. E quando a gente empreende, a gente trabalha mais ou menos 24 horas por dia. É verdade. Mais ou menos isso. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar e entender como é que esse esquema acontece. E principalmente sem os benefícios da CLT. Porque para uma mulher que é mãe, né, ter 13º, férias, licença maternidade, auxílio creche, férias. E não é, porque o problema é, tu passa pelo menos 10 horas longe de casa e longe dos teus filhos. Né? É como se os teus filhos estivessem sendo educados por terceiros. E a escala 6x1 também. Né? Então a gente precisa, de certa forma, muitas escolhem fazer isso. Porque elas querem ficar mais tempo com os filhos, não querem ter que acordar às 5h30 da manhã para levar a criança para a escola, buscar às 7, 8 horas da noite, em casa ainda tem que dar comida, banho, não sei. Tu nem te relaciona com a criança, só as coisas práticas. Então elas trabalham de casa na maioria das vezes? Algumas sim, a maioria. E Ana, explica pra gente, né? Esse trabalho é só feito em São Bernardo ou também fora de São Paulo? Porque é um trabalho tão interessante. Ele tem duas formas no momento, né? Os encontros são todos presenciais em São Bernardo. A gente tem desencontros também, a gente pode falar sobre isso depois. E a gente tem uma vez por mês um encontro online, que é chamado Arvorecer Feminino, que é para a gente discutir assuntos da feminilidade mesmo, sexualidade, relacionamentos, e esse é online. Tem gente que participa da Espanha, tem gente que participa de Portugal, tem gente que participa de tudo quanto é lugar, né? E aí é gratuito também, né? Sem custo, e isso a gente consegue trabalhar à distância. Porém, estou pensando seriamente em ter uma filial aqui. Sim, inclusive vocês já estão aqui, né? Qual é o motivo de vocês estarem aqui na Feira do Livro? Então, nós estamos lançando o livro Conjugando o Verbo Mulher, que é a história de 17 mulheres, ou parte da história de 17 mulheres, que falam dos seus desafios e das suas superações. A ideia é que, primeiro, a gente olhe para nós mesmas e nos entendamos, né? Dá valor para nós. E a questão também do ajudar as outras mulheres a se identificarem e se valorizarem e escreverem, se possível. É uma corrente. É uma corrente. É uma ajudando a outra. A ideia é sempre de pegar a mão uma da outra. Tem algum case de sucesso? Nossa, tem vários. Eu gosto muito de um dos primeiros até, que acho que foi o que me deu um impulso mais. Ela chegou quando o segundo filho tinha nascido. Quando ela voltou da licença maternidade, foi demitida. Porque o chefe entendeu que com 2 filhos ela não teria condições de trabalhar. Ela chegou extremamente magoada, dolorida. Conversamos, a gente fez todo o esquema que a gente faz, o nosso esquema lá de como é que a gente fala com as pessoas, conta a tua história e tal, né? No mês seguinte, no encontro seguinte, ela já tinha um cartão de visita. Olha né? só. Como consultora de marketing, né?
E hoje ela já fez uma evolução nisso, ela fez isso, trabalhou com franquias também, e agora ela tem uma empresa maior, uma agência de marketing digital. Que baita exemplo, né? Muito legal. Nós estamos muito no legal. final da nossa entrevista, rapidamente. Como é que as pessoas fazem para ter acesso ao livro? Porque a Feira do Livro não vai ser para sempre, né, Ana? Não. Infelizmente, podia ser, né? A gente gosta. Ele está à venda aqui, né, na banca da Câmara do Livro. E nós vamos vender também pessoalmente agora, daqui a pouco, no Happy Hour. E algum também. site para encontrar o livro? Tem o site do Verbo Mulher, verbomulher.com/livro. Ótimo. E é só falar com a gente, tem online também, tem digital. Muito obrigada, Ana. Muito bom De nada. conversar contigo e parabéns pela Obrigada. iniciativa. Obrigada. Eu vou conversar agora com a Lilian Rocha, que é curadora geral da programação adulta da Feira do Livro de Porto Alegre. Bem-vinda, Lilian. Uma satisfação te receber novamente aqui no programa Sobre Nós. Nos conta como é que está a programação esse ano, o que você destaca, principalmente na área de diversidade, que é o assunto aqui do programa. Esse ano a nossa feira está muito diversa, plural, porque nós tentamos pegar escritores, pensadores e artistas que trazem temáticas como o feminismo, com a questão do meio ambiente, a questão da literatura negra sempre vai estar presente, assim como a literatura LGBT. Então trazendo pessoas que têm já uma estrada com relação a esses aspectos, mas também renovando muito na literatura contemporânea com novos escritores e escritoras que estão chegando com essas temáticas. E a literatura negra, como é que está esse ano? Muito bem representada, nós vamos ter, né, Lilian Guerra, a Helene Alves Cruz, já tivemos passando por aqui tanto a Helene Marques, também a Luciane Aparecida, vamos ter Jefferson Tenório, José Faleiro. Então tem uma complexidade e gente nova vindo lá de São Paulo, Rio de Janeiro, como a Riane Leão, como a Luana Carvalho, que são expoentes que estão surgindo na questão da poesia, mas também pessoas que também fazem romance. E duas ganhadoras de prêmios muito especiais, né? Como eu falei antes, a Helene Aparecida e a Helene Marques, que ganharam o Prêmio São Paulo há pouco tempo. Que maravilha. Para a gente entender um pouquinho, como é que é feito esse trabalho de curadoria, Lilian? Deve ser bem complexo, né? É bem complexo porque a gente tem que escolher, tem que selecionar pessoas que podem estar dentro dessa temática que nós escolhemos para esse ano, né? Buscando referências. Pessoas que nesse aspecto estão fazendo sucesso, estão vendendo bem seus livros, mas também não esquecer aqueles que têm um trabalho excepcional, mas que muitas vezes não têm a possibilidade de estar numa feira desse tamanho, como a nossa de Porto Alegre, né? Então também é buscar em algumas editoras, buscar com algumas pessoas que são críticas literárias, quem são as pessoas que estão começando a surgir e que tem que estar com o seu trabalho sendo visto, né, por um maior número de pessoas. É valorizar, é a inclusão daquelas pessoas que estão fazendo um trabalho bacana, mas que não tiveram ainda a oportunidade de participar de uma feira dessa, que é uma das mais importantes da América Latina. E não esquecer também os nossos gaúchos, né? Nós temos hoje em dia uma produção muito grande, principalmente de literatura negra aqui do Rio Grande do Sul. Então trazer coletivo de escritores negros e expoentes como Ana dos Santos, Fátima Farias, Yasmin Almaty também é um papel que a curadoria tem que estar atenta com relação a isso. E você também, né, além de trabalhar na curadoria, também é escritora e lançou um livro aqui na feira. É esse aqui, o Úmida. Úmida. Sempre começo perguntando o título, né? Uhum. O que representa esse título? Ele fala, na realidade, das questões, das relações. Essa umidade que vem das relações, tanto com relação à questão climática, mas também com a relação afetiva e a questão árida da vida, né? Por que hoje em dia está tão difícil as relações? As pessoas estão faltando ser um pouco mais afetuosas, mais na questão da água, da fluidez. Então, Úmida é isso, é trazer alguns poemas um pouco mais sensuais, a questão climática e a questão da aridez da vida, as questões sociais que eu não posso deixar de falar, né? E como falar, né, desses assuntos tão complexos e tão sério de uma forma poética? A minha poesia, ela sempre tem a questão do lirismo, mas também tem a questão da reflexão. Eu não escrevo apenas para as pessoas ficarem contemplativas, né? Eu tenho a intenção que as pessoas possam, ao ler, perceber alguma coisa em si, poder refletir, a partir daí, se a mudança vier, que ótimo. Também, se não vier, fica para uma outra oportunidade, né? E como é que foi teu trabalho de pesquisa? Porque eu acredito que poesia também tem um trabalho de pesquisa. Também tem pesquisa. Esse livro tem algumas poesias que tratam da questão das enchentes nossas, né?
Então, como é que as pessoas se viram naquele momento, né? A parte emocional, como é que ficou, né? E a gente sabe principalmente que os olhos trazem muito das nossas emoções e desaguam, né? E trazem essa emoção através da água. E ao mesmo tempo as nossas relações são feitas através de fluidos e secreções. Então essa questão também traz as várias formas de secreção que nós vivemos no nosso dia a dia, né? A inspiração para a tua obra foi a realidade mesmo, né? Sim, às o vezes dia a dia. dura, às vezes não. As guerras que estão aí, né? A falta de amor entre as pessoas, de empatia principalmente, e também questões que na parte última, que é a umidade árida, eu trago a questão do racismo, das guerras, do machismo, da violência contra a mulher, né? Que é importante colocar. E também a primeira parte que eu queria ressaltar, que muitas vezes colocam que as mulheres negras só falam com a questão do preconceito, da raiva, e aqui eu trago a questão da mulher negra amorosa, afetiva e que também precisa de amor. Que é uma narrativa que nos falta muito, né? Exato. Porque é sempre aquele estereótipo da mulher guerreira, da mulher que está sempre correndo atrás, passando dificuldade, mãe solo. Mas tem muitas mulheres aí de sucesso, trazendo coisas boas para o mundo e que tem muito afeto para distribuir. Exato, e a gente quer distribuir. Não ficar só nesse estereótipo da mulher negra guerreira, né? E esse livro é importante ressaltar que ele é bilíngue. Ele está em espanhol, com a tradução da Manuela Dipp, que também é uma mulher, é importante ressaltar isso, né? A capa foi feita por uma artista plástica maravilhosa daqui do Rio Grande do Sul, que é a Mitch, que é a Mão Negra, né? Ah, é maravilhosa, eu conheço o trabalho dela. Então, assim, ressaltar esse trabalho dessas mulheres, né, que eu acho importante. E agora, Lilian, para quem quiser encontrar, quem quiser adquirir o teu livro, porque a Feira do Livro vai acabar. Sim, né? sim. Qual é a editora e onde comprar? Pelo site da editora Bestiário, no selo Invencionática, mas no site da Bestiário vocês vão encontrá-lo. Obrigada, Lilian Rocha, pela tua presença e sucesso. Obrigada a você também que nos acompanhou. O programa Sobre Nós está chegando ao fim. Eu espero você na próxima quinta-feira e não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais, porque afinal tudo é sobre nós.